Saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos fazer aqui uma oração para a gente dar o início em mais uma escola bíblica na manhã deste domingo. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esta manhã. Senhor nosso Deus, nesta manhã te damos graças por esta oportunidade. Te pedimos, ó Deus, entra em cada lar na manhã desse dia, Senhor Jesus, falando com a tua igreja, falando com o teu povo, Pai, despertando cada um, ó Pai, para nessa manhã estar aprendendo mais uma porção da tua palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome santo de Jesus. Nesta manhã a gente vai estar fazendo a lição de número 3, correspondente ao dia 19 de abril de 2020, que tem como título O Supremo Bom Pastor. Texto áureo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos, capítulo 23, versículo 1. Verdade aplicada: Cristo, nosso bom pastor, deu sua vida por nós, supre todas as nossas necessidades e está conosco em todo o tempo. Objetivos da lição: apresentar as características do bom pastor, expor as necessidades da ovelha, destacar a necessidade de conhecimento, destacar a necessidade de conhecermos o bom pastor. A leitura de referências é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Então, o nosso irmão Edson vai estar dando continuidade. Certo. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs que estão nos assistindo aqui por meio desta live, né? Para você que está aí nesse processo de isolamento em virtude desse surto epidêmico, Covid-19, né? Que, segundo os órgãos públicos de saúde, tem recomendado a muitos de nós que mantenham alguns cuidados, né? Para evitar uma maior proliferação desse vírus, né? Que tem assolado aí não só a nossa nação, como vários países do mundo. Amém? Como é o conhecimento dos irmãos, nós há 2 semanas iniciamos um novo trimestre, né? E como ferramenta nós estamos nos utilizando do livro de Salmos para meditarmos um pouco acerca da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, né? O livro de Salmos, que ao contrário do que muitos pensam, não é um livro de fábulas, de historinhas fictícias, não. É um livro inspirado, um livro onde os seus autores foram inspirados por Deus, um livro que foi escrito ali por pessoas que tiveram experiência com Deus, né? Que vivenciaram experiências com o Senhor, experiências práticas mesmo, né? Não teóricas, apesar que dificilmente, né? A experiência teórica é aquela que você só recebe a informação, né? Bom, o livro de Salmos é um livro maravilhoso, é um livro que começa a partir do versículo 1 é um livro que começa dizendo no seu primeiro salmo, orientando-nos a vivermos de acordo com a palavra de Deus. É um livro que começa dizendo, apresentando os benefícios de quem vive de acordo com a palavra e os problemas que terão aqueles que não vivem de acordo. E o livro de Salmos também termina com o de número 150, né?
onde nos orienta a louvarmos ao Senhor. Na verdade, o livro de Salmos, um livro maravilhoso, um livro onde os seus autores procuram nos apresentar ali não só aquilo, o que Deus era para eles, mas o que Deus representava para eles. É um livro, como eu já disse, maravilhoso, né? Bem, nós tivemos na primeira lição o nosso irmão Jonas, que é o co-pastor da subcongregação 1, e ele falou sobre, apresentou-nos o livro de Salmos, como eu acabei de fazer agora uma rápida apresentação, por causa de você que assistiu a primeira aula, de repente não lembra muito o que foi falado. E ele nos ensinou que Davi, segundo os estudiosos, foi uma das pessoas mais inspiradas, né, ao compor o livro de Salmos. Segundo os historiadores, ele compôs em torno ali de 73 salmos, não é? Nós tivemos em nosso irmão Jonas nos apresentando esse livro maravilhoso. Na segunda lição, nós tivemos o nosso pastor Marcos, falando sobre Jesus Cristo e missões dos salmos, tendo como ferramenta o Salmo de número 22, que também é conhecido como o Salmo da Cruz, né? Um salmo que foi escrito em torno mais ou menos de 10 séculos antes de Cristo. Um salmo que procura falar do sofrimento, do suplício, do sacrifício de Cristo por nós e, consequentemente, procura nos mostrar o porquê vale a pena ser Deus. É uma das provas de que realmente foram inspirados por Deus, porque o salmista por si só não poderia prever aquelas coisas. Haja vista a mente humana ser uma mente muito limitada. Somente alguém inspirado por uma mente ilimitada, por uma mente de alguém que é onisciente, onipotente, onipresente, poderia descrever a cruz de Cristo, o suplício do Senhor por meio de um salmo tantos séculos antes daquilo acontecer. Amém? Esse foi a lição de número 2. E hoje nós estaremos falando da lição de número 3, apresentando Cristo como o supremo bom pastor. Como a gente pode ter certeza que aqui o bom pastor é Cristo? Segundo o Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11, Jesus disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Em outra passagem nos Evangelhos, Jesus também fala aos discípulos: vocês me chamam de mestre e senhor, e eu sou, né? Ele era meu senhor, ele era pastor. Por que eu estou dizendo? Fazendo uma observação aqui que Davi mostra: o Senhor é meu pastor, nada me faltará, que seria o texto áureo, no Salmo 23, 1. Amém, irmãos? Na verdade, eu estou mais habituado a dar aula tendo um público, né? Mas, como eu já disse, em virtude desse surto epidêmico, nós estamos falando aqui por meio desta live, amém? Bom, quando eu leio o livro de Salmos, uma das coisas que eu procuro, que me vem à memória, quando eu leio o livro de Salmos, o que me vem à memória é o seguinte: é a ideia de um tribunal. Um tribunal onde você tem ali o juiz e as testemunhas, o corpo ali de testemunhas que vão ouvir, né, todo o julgamento e avaliar se o réu é culpado ou não. E há uma prática no tribunal que eu acho interessante, que ali está a pessoa que vai testemunhar contra ou a favor do réu, está ali o advogado de defesa, tem o advogado de acusação e o promotor. E uma das estratégias que eles costumam usar, direcionando-se à testemunha, que vai falar do réu contra ou a favor, são perguntar, por exemplo: você conhece essa pessoa? E ela diz, vamos dizer que ela diga: sim, conheço. Falar: há quanto tempo você conhece essa pessoa? Ela diz: há tanto tempo eu conheço essa pessoa. E depois eles perguntam: você frequenta a casa dela? Frequento. Com que frequência? Qual é o objetivo? Qual é o objetivo nessas perguntas? É avaliar se o testemunho que aquela pessoa vai dar sobre o réu contra ou a favor é digno de credibilidade ou não, né? E como eles vão avaliar isso? Dependendo do nível de intimidade que aquela pessoa tem com o réu. E esses homens, o que eu quero falar é que esses homens aqui dos Salmos, eles tinham autoridade para falar de Jesus, porque eles tinham um relacionamento muito íntimo com Jesus, né? E entrando aqui no capítulo 3, o Supremo Bom Pastor.
né? Ou pastor superior, ou guia superior, orientador superior, aquele que é digno da nossa obediência, da nossa observação em relação àquilo que ele escreveu, né? Ele, tendo Jesus, o bom pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, né? Muitos, há um tempo atrás, eu estava lembrando esses dias de estudar essa lição, que muita gente quando lê esse primeiro versículo, elas entendiam antigamente assim, que se nada me faltará, então como cristão eu não posso ter problemas. Na realidade, o Davi aqui nesse salmo, quando ele diz nada me faltará, ele está falando na realidade do cuidado do Senhor, do zelo do Senhor, da providência divina, entende? Do cuidado que o Senhor teria para com a sua ovelha e nunca o desamparar. Então, eu acredito que esse versículo também poderia ser traduzido da seguinte forma: o Senhor é meu pastor e Ele nunca me abandonará, Ele nunca me deixará, Ele nunca deixará de zelar por mim, Ele nunca deixará de cuidar de mim, Ele nunca me desamparará. Desamparar é tirar o amparo, é deixar de cuidar. Poderia ser traduzido dessa forma, né? Como, e Ele nunca me desamparará. Davi, e vou entrar aqui nos Salmos, conta-se uma história em que, numa determinada região da Zona Sul, numa casa muito rica, fora feita uma festa. E naquela festa haviam muitos convidados importantes, haviam atores, até pessoas evangélicas, pastores que eram amigos do anfitrião. Num determinado curso da festa, o dono da festa pediu a um grande ator que estava ali para ele recitar alguma coisa. Recita alguma coisa que você quiser aí, qualquer coisa, só para dar um dinamismo para a festa. E aquele ator levantou todo pomposo e começou a recitar o Salmo de número 23. Ele recitou o Salmo de número 23, ele falou do Salmo de número 23 com aquela pomposidade, com todo aquele profissionalismo que ele possuía, né? E ao término as pessoas aplaudiram, alguns assobiavam, né? E foi assim. E ao olhar para o lado, o anfitrião viu que tinha lá um amigo dele que era pastor. E ele falou: ô irmão, ô pastor, eu vou levantar e cita alguma coisa também pra gente, fala alguma coisa aí, qualquer coisa. Aí aquele pastor pegou, levantou-se e começou a recitar também o Salmo de número 23, né? E ao término do Salmo, ninguém estava aplaudindo do recital dele. Ninguém estava aplaudindo, estava um silêncio. E as pessoas notaram que tinha muitas pessoas ali que estavam até chorando. E alguém chegou no anfitrião e falou: eu não entendo. O ator fulano narrou o Salmo de número 23 com tanta pomposidade. Eu vi todo mundo aplaudir, assobiar, mas eu não vi ninguém chorar. Agora esse pastor aí narrou o Salmo de número 23 e as pessoas estão chorando. Por quê? E ao que o dono respondeu: é porque o ator, ele conhecia o Salmo do Senhor. E esse pastor demonstrou conhecer o Senhor do Salmo. Então ele falou com muito mais sensibilidade, falou com muito mais sentimento, com muito mais propriedade, com muito mais verdade. Ele não foi um profissional. É uma das observações que eu fiz na história dos Salmos. Numa época de tanto profissionalismo religioso, numa época em que as pessoas fazem as coisas mais para serem vistas, o livro de Salmos vem nos ensinar em como adorar ao Senhor em espírito e em verdade, de verdade mesmo. Em como adorar o Senhor, né? Em como adorar o Senhor. Ele vem nos ensinar. Adoração que nada mais é do que você glorificar a Deus, não por aquilo que Ele pode fazer por você, mas por aquilo que Ele é, independente de qualquer coisa. Por isso Ele é considerado um supremo bom pastor. É aquele que disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O livro de Salmos também, ele não é um livro em que os seus personagens falam, um livro fictício, como já deve ser dito, um livro onde as pessoas, simplesmente o cara estava lá na varanda, olhou para o céu, achou o sol muito bonitinho, se inspirou dentro da sua cultura e escreveu algo. Não. O livro de Salmos é um livro em que os seus autores procuraram apresentar não só quem Deus era para eles, mas o que ele representava para eles.
É um livro onde as pessoas procuraram, quem escreveu, os seus compositores procuraram demonstrar o que eu poderia dizer de suas experiências com Deus. Eles procuraram expressar em palavras aquilo que eles viveram. Não é um livro meramente de cânticos, não é um livro meramente de poesia. É um livro onde os seus autores procuraram de forma poética traduzir em palavras as suas experiências com Deus. Se você tiver isso em mente ao ler o livro de Salmos, pode ter certeza que a sua compreensão, não só desses salmos, como do salmo de número 23, vai ser muito melhor, muito mais aprofundada e vai acrescentar muito mais à sua vida, não é? É como, você vai ler ele como uma pessoa que lê um livro de história e ela se concentra na história e daqui a pouco ela se sente dentro da história. Tem gente, já viu? Não sei se você já teve a experiência de ler a Bíblia e chorar. Você está lendo uma história da Bíblia e você chora, porque você lê com atenção, você se envolve com a história. E isso traz lágrimas, é como se você estivesse vivendo aquela situação. Para eles foi prático mesmo. Eles demonstraram com palavras aquilo que o Senhor representava para eles. O termo pastor, segundo a lição, denota muita intimidade. Segundo alguns historiadores, Davi, quando escreveu o Salmo de número 23, ele nem era rei ainda. Ele ainda não era pastor, né? Davi ainda era pastor de ovelhas quando ele escreveu o Salmo de número 23. E, segundo alguns historiadores, Davi ainda tinha alguns problemas em relação a isso, porque, segundo a história, segundo até os próprios rabinos judeus, inclusive, todo judeu tinha a criação de ovelhas, mas para o judeu era uma abominação um judeu ter que apacentar ovelhas, cuidar de ovelhas. Era considerado uma profissão impura para o judeu. E se você olhar no capítulo 16 de 1 Samuel, quando Samuel velho de Davi rei, o que o pai dele fala? Ele está lá no campo, cuidando das ovelhas. Outro agravante também que a gente vê, que para o judeu também era uma abominação, era o judeu ter que cuidar do lixo. Ele tem que fazer a coleta e a retirada do lixo da casa. Isso não era tarefa de um judeu legítimo. Haja vista que para o judeu, só seria judeu quem tem sua mãe judia. Então acredita-se que para o judeu, Davi não era judeu. Ele tinha um pai dele, Jessé, mas não diz quem era a mãe dele. E pela profissão, pelo que ele exercia, as funções da casa, domésticas que ele exercia, no caso, retirar o lixo, acredita-se que ele, de repente, não fosse judeu. E outra coisa, a questão genética também, né? Lá em 1 Samuel capítulo 16 fala que ele era ruivo. E todo judeu, normalmente, eles nasciam com cabelos pretos ou castanhos, não era ruivo. E aonde eles pegaram base para isso? No Salmo de número 113, quando Davi fala assim, olha, o título está, o Senhor o maior e mais digno objeto de louvor, né? Diz assim, o versículo 7 e 8 diz, ele ergue do pó o desvalido e do monturo necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Os rabinos judeus ensinam que quando Davi narra isso, ele está falando da experiência dele, porque o monturo ali seria um monte de lixo. Tem tradução que fala, ele tira do lixo o necessitado, referindo-se a ele, que era a função que ele exercia. Então, o que eu quero dizer com isso? Que independente da condição que ele vivia, ele era uma pessoa que ele amava ao Senhor, que adorava ao Senhor, independente da sua condição, nos ensinando o quê? Nos dias de hoje, né? Talvez aqui no Ocidente nem faria muito sentido, como eu disse no começo da aula, né? Que é hábito das pessoas glorificarem a Deus pelo que Ele pode fazer por elas, não por quem Ele é, né? Quando, na verdade, Davi ele está enfatizando aqui mais a providência divina. Tudo bem, nós pregamos um Deus que prospera, mas a Bíblia nos orienta a não darmos ênfase à questão da prosperidade material, mas ao crescimento, como diz Pedro em 1 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o próprio Cristo falou em João 5,39, examinai as Escrituras, porque cuidais terem a palavra de vida eterna, e são elas que de mim testificam, né? O salmista falando, como pastor, ele podia dizer, deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, quer dizer, não importa o problema que eu passo, o Senhor está comigo, eu estou em paz. Ele enfrentava muitos problemas, assim, por exemplo, quando ele vai até Saul,
para se oferecer, para enfrentar o gigante Davi, o que ele disse? Olha, o teu servo, quando eu cuidava das ovelhas, dos animais ali, vinha o urso, eu matava o urso, vinha o leão, eu matava o leão. Ou seja, ele tinha problema sim, ele enfrentava problema assim, ele cuidava das ovelhas, entendeu? Então ele procura mostrar aqui, mesmo com todo, com esses pequenos problemas, com o fato de ele ser considerado alguém bastardo na família, segundo alguns historiadores, ainda assim mesmo ele amava o Senhor, independente da situação ou da condição que ele vivia. Amém? Espero que você esteja entendendo as minhas palavras. Eu vou ler alguns pontos da lição que talvez você não tenha revista e só para você acompanhar um pouco. Eu não vou ler tudo porque o tempo não nos proporciona isso. Como eu acabei de dizer aqui, os descansos no meio do perigo, ele ficava em paz. E quando ele se tornou rei também, não foi diferente. Porque eu não sei se você sabe, nos períodos dos reis, era costume haver muitas conspirações, e Davi tinha muitos adversários. A coisa era tão séria que era comum um rei, por exemplo, ter um chamado provador mor. Era alguém que, antes do rei tomar o vinho, ele experimentava o vinho, antes do rei comer a comida, ele experimentava a comida, porque se caso ela estivesse envenenada, quem morreria era o provedor mor, né? Na verdade, o provador, né? Ele que morreria, né? E assim a vida do rei seria poupada. Mas em meio a tudo isso, com tudo isso, Davi disse isso: deitar-me faz verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, eu estou em paz. Mesmo no campo de batalha, eu estou em paz. Mesmo em meio à luta, eu estou em paz. Mesmo em meio a esse problema que nós estamos enfrentando do Covid-19, você pode dizer: estou em paz. Eu estou em paz, o Senhor está comigo. Mesmo você, se porventura tiver alguém vivendo aí, você infelizmente estiver com essa enfermidade do Covid-19, você vai dizer: estou em paz, porque o Senhor está comigo. Eu me lembro de um testemunho de uma jovem, que inclusive até mostraram na televisão, foi interessante. Ela estava com câncer, em estado terminal. E um repórter de uma emissora foi entrevistá-la. E ela havia aceitado Jesus, tanto é que ela se identificou, e ela era jovem, 26 anos de idade aproximadamente. E o repórter perguntou para ela assim: como você está se sentindo? Ela falou: eu estou feliz. Bom, por que você está feliz? Ela falou: porque eu tenho Cristo. E se eu morrer, eu sei que eu vou morar com Ele eternamente. Sabe o que isso me lembra? Da paz de Deus que Paulo fala, que excede todo o entendimento. É aquela paz que você... É sobrenatural, é difícil de explicar ela. Porque ela é sobrenatural, ela foge do raciocínio humano. É uma paz, sobre essa paz que eu creio que Davi tinha. Uma paz que só o Espírito Santo poderia colocar no coração dele. Uma paz que só o Espírito Santo poderia colocar no coração dele. Uma paz que fora produzida em virtude de muitas lutas e provações que ele viveu. E é nisso que nós vamos entrar agora aqui, na lição de na parte 2 do 1, vamos correr um pouco por causa do tempo. Diz refrigério, que Deus, Jesus, é refrigério para a alma atribulada. O salmista declara que o Supremo Pastor lhe concede refrigério para a sua alma. Ou seja, aquele ambiente tenso, quente, aquele ambiente onde a pessoa poderia estar com os nervos à flor da pele, ele disse que Deus concedia refrigério. Deus refrigerava ele, espiritual e emocionalmente. É tudo uma questão de você ter noção de quem é o Deus que você serve. O salmista Davi, ele tinha noção de quem era Deus. Se você olhar ali os salmos, de número, por exemplo, 51, quando ele confessa o pecado dele a Deus, aquilo é uma descrição de alguém que realmente conhecia Deus profundamente. Se você olhar o salmo de número 32, que ele também fala de quando ele encobriu o pecado dele, a mão do Senhor pesava sobre ele, mas quando ele confessou, o Senhor o perdoou. A gente poderia ler até um pouquinho do Salmo 32, eu deixei até um pouquinho marcado aqui. Diz assim: a bem-aventurança de quem recebe o perdão, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. E o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e
tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordares muitas águas, não o afligirão. A certeza que ele tinha, o cuidado do Senhor. Se você ler logo o Salmo de número 32, você vai encontrar isso. Medite na sua casa. Aí vai dica de leitura para você, Salmo 51, Salmo de número 32, Salmo de número 40. São dicas para você. Eu poderia ler alguns trechos dele, mas como eu já disse, o tempo não nos proporciona. Vamos lá, continuando aqui no 2, diz assim: ele renova as forças. Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados no decorrer da vida podem ser externos e internos. Você pode verificar isso no Salmo de número 3, versículo 1 e 3, 42, 11. Né? Inclusive, quando fala aqui, há um versículo aqui em Eclesiastes que diz que a tribulação faz endoidecer até o sábio. Ou seja, todo mundo, né, acaba, dependendo da situação, uma hora entrando a preocupação, né? A preocupação assolando ela, né? Na alma estão as emoções e os pensamentos. Os perigos enfrentados ao decorrer da vida podem ser externos e internos, ou seja, podem até e podem afetar a pessoa, perigos internos, né? Externos, vamos lá. Os externos afetam o nosso corpo e os internos nossa mente, afastando-nos de Deus e de seus propósitos. Quantos laços familiares e amizades foram rompidos em decorrência de ações com a alma atribulada? Né? A pessoa se estressar. Eu queria aqui pedir aos irmãos, né, todos que compartilhem essa live, para mais pessoas serem abençoadas pelo projeto de Deus. O script aqui do nosso telepronto escrito aqui, que colocaram para mim. Amém? Mas é importante mesmo você compartilhar mesmo. Porque a gente está falando aqui da palavra de Deus e talvez para você, tudo que está sendo dito aqui não tem nenhuma novidade. Mas tem muita gente que não conhece Jesus. Tem muita gente que pode, tem muita gente que pode receber uma. Tem muita gente que pode, de repente, entregar até a sua vida a Cristo. Né? Então compartilhe isso. Eu estava brincando com o irmão aqui, mas a realidade é essa mesmo. Compartilhe aquilo que você sabe, amém? Como nosso pastor na aula passada falou sobre o evangelismo, né? Sobre você evangelizar, levar a palavra. Faça isso, amém? Vamos lá. Nesse sentido, aprendemos que o nosso pastor é aquele que refrigera a alma, ou seja, o que retira, afasta as nossas impurezas, conduzindo-nos para o caminho correto. E por isso devemos descansar nele. O pastor Israel Maia escreveu: em sua oração sacerdotal, Jesus mostra que o humano habita no mundo perverso, mas o seu pedido não foi para que o Pai retirasse os seus discípulos do mundo, mas para que os livrasse do mal. Está em João capítulo 17, versículo 15. A palavra de Deus afirma que o Senhor guardará e protegerá também a nossa alma, registrado em Salmos 121, versículo de número 7. Engraçado que no Salmo 121, segundo conta-nos a história, Davi estava ali na caverna de Adulão com homens perversos. Ele estava numa situação completamente sem saída, perseguido pelo rei Saul, que queria matá-lo. E dizem alguns que acreditam que ele saiu na porta da caverna, olhou para um lado, olhou para o outro, olhou para os montes e diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro. Aí ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. Né? De onde virá o seu socorro? Quando eu olho essas palavras, eu lembro de uma frase que eu já ouvi de muitos cristãos, gente com anos na igreja, pessoas que não estavam habituadas a buscar o Senhor, que por virtude disso não tinham experiências com o Senhor. E essas pessoas, quando você ia aconselhar elas, o que elas diziam? Mas será que Deus pode me ajudar? Não é assustador você ouvir essa pergunta de gente às vezes que está há anos na igreja? Será que Deus pode me ajudar? E você tem que ser honesto, evidente, e dizer: olha, você pensa assim talvez porque você nunca buscou o Senhor. Lá em Provérbios tem um versículo que diz assim: não te estribes, ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento. Antes, confia no Senhor e aparta-te do mal. Talvez você seja uma pessoa assim. Talvez você, em meio a essa pandemia ou em qualquer outra situação, está em desespero, porque até hoje você confiou em você. E agora você está percebendo que a sua grande capacidade que você acreditava que possuía não está sendo suficiente. Entendeu? Porque você não é onipotente. Não tem todo o poder para mudar a situação. Então, por que não se voltar, se apegar, buscar, se dedicar, se consagrar àquele que pode todas as coisas?
Quando eu falo isso, eu me lembro do Salmo 139, também é outro digno de nota para vocês. Eu, o Salmo de número 139, que dá uma boa recomendação. Davi ali demonstra para nós o que Deus, o que o Senhor representava para ele. Por isso ele pôde dizer aqui no Salmo 34, bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Porque ele sabia que Deus era fiel. Amém? E outra coisa, há benefícios na tribulação também, né? Você sabe que a tribulação, a luta, ela também nos ajuda bastante. Romanos 8:28 diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Mas, irmão, como a tribulação pode contribuir para algum bem para mim? Se você me acompanha aqui numa leitura que está em Romanos capítulo 5, alguns versículos aqui, você vai perceber como a tribulação, aí quando eu começar a ler, talvez você nem está lembrando do que está no texto, né? E quando eu começar a ler, talvez você vai sair e falar, mas isso eu já sei. Só que, irmãos, não basta só saber, você tem que crer. No mundo, aí fora, no meio secular, tem muita gente que se afastou da fé com o conhecimento de tudo que elas possuem. Porque não basta só saber, eu costumo sempre dizer para muita gente, não basta só saber, você tem que crer. Não basta só saber, você tem que crer. E em Romanos aqui 5, a justificação pela fé e paz com Deus. Olha o que diz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nossa, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Mas, irmão, quando foi que isso aconteceu? Quando o Espírito Santo me foi outorgado? Quando o Espírito Santo foi derramado sobre mim? Se você me acompanhar um pouco aqui também, em Efésios, capítulo 1, versículo 12 e 13, diz o seguinte: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, preste atenção agora, tendo também nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. No dia que você levantou a sua mão, no dia que você recebeu Jesus na sua vida, ocorreu com você possivelmente o mesmo que ocorreu com Davi quando ele foi ungido. Lembra? Capítulo 16, 1 Samuel, quando a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Enfim, quando você aceitou Jesus, segundo Paulo escreve aqui aos Efésios, quando você creu na pregação e entregou sua vida a Cristo, o Espírito Santo passou a habitar em você. E segundo Filipenses 1,6, ele passou a realizar uma grande obra na sua vida. Mas na vida daquele que deu lugar para Deus. Na vida daquele que realmente entregou a sua vida para Deus. Lá está escrito que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é aperfeiçoará até você completar 10 anos, 20 anos, 30 anos de igreja. Não é aperfeiçoará, não. Até você adquirir o conhecimento que você precisa ter das Escrituras e amém, não. Até a vida. Esse dia eu estava conversando com o irmão e falando com ele sobre conversão genuína. A gente estava falando porque tantas pessoas às vezes dão tanto trabalho na igreja, tem tanta dificuldade de servir a Deus. Eu estava falando com ele sobre a pessoa que entrega a sua vida para Jesus. Eu até escrevi um sermão sobre isso, a conversão genuína. A semente que caiu na terra boa, que produz a 30, 60, 100 por 1. A pessoa que quando ela tem um encontro com Cristo, ela passa, é sobrenatural, só quem teve essa experiência para saber. Né? Ela passa a sentir o desejo profundo de se aproximar de Deus. Então tudo para ela é bênção. Ela ora o máximo que ela pode, ela jejua, ela lê a Bíblia, ela acompanha tudo, ela não falta nos cultos, ela está então só porque ela quer aprender, ela está sedenta de Cristo, é algo muito natural, porque ela se converteu genuinamente.
Talvez você diga, porque, ou o que eu vou dizer aqui talvez para você seja um absurdo, mas aí por incrível que pareça, tem crentes que pensam que eu vou dizer, eu não concordo, eu não acho que é assim, irmão. Talvez você que pensa que não é assim, que acha que não, talvez você pense assim porque você de repente nunca teve um encontro com Cristo de verdade. Talvez você seja uma pessoa que você está na igreja, mas porque você se sente bem, é a palavra de Deus, eu me sinto bem, ou porque você tem medo de ir para o inferno, e você acha que a mera atitude de frequentar um culto vai te livrar disso, né? Vai te livrar disso, vai te livrar. Não, irmãos, é por isso que nós temos no nosso meio muitos ativistas religiosos, muitos meros frequentadores de igreja, muita gente que não consegue aceitar muita coisa da Bíblia. É verdade, sabia que tem muita coisa na Bíblia que escandaliza muita gente? É verdade. Mas aquele que realmente teve um encontro com Cristo, ele tem o desejo natural de se aproximar de Deus. Aquilo que Pedro falou em 1 Pedro 3,18, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para ele ali, aquilo é extremamente prático e natural na vida dele. Pense nisso, reflita nisso. Irmão, mas eu estou dizendo isso para você, não tome isso como um ataque. Você sabia que a função específica do Evangelho é confrontar-nos? É nos confrontar? É verdade. Quando Pedro... Daqui a pouco eu vou ler sobre o escrito de Pedro, mas eu vou adiantar alguma coisa. Pedro, quando escreve a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6, ele usa uma expressão, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Interessante, por que ele diz humilhai-vos? Por causa do nosso ego, gente. Entendeu? Por causa do nosso ego. Da nossa autossuficiência. Porque a gente achar que nós temos as respostas para tudo. E quando nós descobrimos que não temos, o desespero bate pela falta de um conhecimento mais apropriado do nosso Senhor. Do nosso Senhor, nem das Escrituras, como eu estou dizendo. Você pode ser um bacharel em teologia e está desviado. Você pode ser um doutor em teologia e está desviado. Você pode ser uma pessoa que conhece a Bíblia de ponta a ponta e está desviado. De repente você é uma pessoa que ou deixou de ir para a igreja, ou você até continua aí, mas você não acredita mais em nada do que está sendo dito. Falta-lhe a devida experiência. O próprio Senhor disse lá nos profetas, no versículo, que ele é muito falado, às vezes fala tanto o versículo, que a gente nem para meditar, né? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. É que tem tanta coisa, né, gente, na igreja, que é tão falada assim, que parece que torna uma coisa pra gente, não sei, assim, algo normal, formal, né? Aí eu ouço aquilo todo dia, mas eu preciso crer, como eu disse no começo aqui. É necessário crer, gente. Só conhecer não basta, tem que crer. Bem? Vamos lá. Seguindo adiante aqui, que o tempo não nos espera. A presença nas horas mais difíceis. Davi, após refletir sobre os perigos externos e internos, passa a análise da ação do seu pastor em face dos momentos mais difíceis da vida humana, o corredor da morte. Sabe-se que Davi passou por diversas vezes pelo vale da sombra e da morte. Saul, ao procurar matá-lo, como eu acabei de dizer, não mediu esforços. Está em 1 Samuel 19, né, quando Saul tentou matá-lo, por exemplo. Davi ressalta a presença do seu pastor na passagem pelo corredor da morte. É a incompleta impotência humana. A melhor forma de superar fracassos ou enfrentar o corredor da morte é a convicção de que Deus está ao nosso lado, ouvindo e amparando-nos neste momento. Imagina você, Davi estava sendo perseguido pelo rei. Não era por qualquer um, era por alguém que tinha em suas mãos o poder de mandar matá-lo. Não era qualquer um. Era um problema seríssimo. E ele estava sendo considerado pelo rei como alguém que queria usurpar o trono. Você se lembra da passagem quando Davi retorna depois de ter derrotado o gigante Golias? Que o povo começa a dizer, você deve conhecer essa passagem, lá em 1 Samuel, que o povo começa a dizer assim, Saul derrotou os seus milhares, Davi derrotou os seus 10 milhares. E Saul parou e pensou, peraí, né? Que lhe falta senão o reino, né? A mim deram milhares, para Davi deram 10 milhares. Que lhe falta? Então o rei já tinha uma desconfiança enorme em relação a ele, queria matá-lo. Então não era qualquer um. Qual é o tamanho do seu problema? Eu estou falando do tamanho do problema de Davi. Era o próprio rei que queria matá-lo. O rei queria matá-lo. O rei queria eliminar ele da face da terra. É um problemão, um problemão para a época, né? Um problemaço. Agora para meditar nisso, o tamanho do problema que Davi tinha. Mas ele tinha convicção de que o Senhor era com ele. Com Saul estava o braço de carne, com Davi estava o braço de Deus. E ele expressa essa convicção para nós.
no Salmo, como eu falei lá no começo, no Salmo de número 139, que eu acho um salmo, para mim é um salmo belíssimo. Vamos meditar aqui em alguns pontinhos do Salmo de número 139, que eu já deveria ter deixado marcado, inclusive, para a gente ganhar tempo, né? Mas não deixei. Primeira vez que eu faço uma live, como eu disse na aula no começo, né, eu estou mais habituado em ver as pessoas na minha frente falarem, né? E ter a participação, né, ter aquela interação. Mas como aqui não há essa possibilidade, então dá tempo de ler alguma coisa também. Ele diz assim, ó, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas, ou seja, guia, controla, guia, o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sob o modo elevado. Não posso atingir. E no Salmo de número 34, versículo 7, o mesmo Davi ainda diz assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Aqui, segundo a doutrina da chamada teofanias angelicais, o anjo do Senhor, a qual ele se refere, que inclusive Senhor na Bíblia está escrito em letra maiúscula, ele está se referindo ao próprio Senhor Jesus. Né? Não que Jesus fosse um anjo, Jesus não era um anjo, tá, gente? Ele está se referindo ao anjo do Senhor, alguém muito superior aos anjos, né? Acampa ao redor daquele que teme e os livra. Bom, tem aqui um pontinho final aqui, nós vamos dizer assim, eu ensinei que o Supremo Pastor é descanso nos momentos de perigo, refrigério para a alma atribulada e está presente nas horas mais difíceis. Interessante, né, irmão? Jesus é Deus, Senhor Criador de todas as coisas, é aquele que pode tudo, é onisciente, onipotente, onipresente. Ele não tem por que mentir. Paulo disse que ele não pode mentir. Ele não mente, é uma das coisas impossíveis para Deus é mentir. Ele é a própria verdade. Embora Jesus tenha dito em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vamos prosseguir um pouco mais adiante aqui rapidamente, porque acho que o tempo já transcorreu bastante, né? As necessidades da ovelha. Ninguém é autossuficiente. Ninguém é tão autossuficiente a ponto de não precisar de ninguém. O próprio texto em Eclesiastes é um texto que diz que é melhor serem dois do que um, porque se um cai, o outro levanta, e um cordão de 3 dobras é mais difícil de se romper. Na parte 2 aqui da lição, diz assim, com foco da lição, Davi, embora tivesse poder e riqueza, tinha plena convicção de que somente o seu pastor poderia lhe proteger, ou seja, Davi não confiava na riqueza. Num dos salmos, Davi ainda escreve o seguinte, uns confiam em carros, outros em cavalos, nós porém fazemos menção do nome do Senhor. Outro dia na escola dominical a gente estava estudando sobre esse versículo, e uma coisa que eu não sabia, né, e a gente leu ali, é que os cavalos naquela época também eram treinados para morder. E os cavalos, por exemplo, os egípcios, que foram os maiores adversários históricos de Israel, eram muito treinados. Entende? Mas aqui Davi fala da necessidade. Ele apresenta 3 fatores aqui na parte 2. A necessidade de proteção, a necessidade de direção e a necessidade de provisão. Davi, como pastor, como eu disse, ele tinha pleno conhecimento da necessidade das ovelhas, né? Diz aqui, Davi tinha pleno conhecimento da necessidade das ovelhas, pois exerceu a função pastoral. Sabia que ovelhas não têm garras e habilidades para lutar, podendo facilmente ser atacadas por predadores, e por isso precisavam ser conduzidas a um lugar seguro. Nesse sentido afirma, tua vara e o teu cajado me consolam, né? O cajado, é interessante o cajado, que ele tinha 3 funções específicas. Vocês já devem ter visto o cajado de um pastor, né? Ele era arqueado assim, né? Primeiro, aquele arco servia para quê? Quando a ovelha caísse em algum buraco, por ali o pastor tira a ovelha do buraco, pegar ela, alçá-la. Também o cajado ele era longo, servia como vara, para ele dar algumas varadas nas ovelhas mais desobedientes. Lembra muito do texto de João, né? Quando Deus diz, eu provo e castigo a todos quanto amo, né? A Bíblia diz também que ele nos castiga para que nós não sejamos condenados com o mundo. E a ponta do cajado também tinha a função específica como de uma lança. Alguns chegavam a colocar até pedaços de metais na ponta do cajado, né? Porque ela servia também como lança para proteger.
Isso, quando eu estava lendo, me veio na mente o seguinte, eu até falar com as pessoas mais experientes. Gente, não é função só do pastor cuidar dos irmãos da igreja. Aqui a gente está falando de pastor, estamos falando do próprio Senhor Jesus, mas é função de toda a igreja cuidarmos uns dos outros. Nesse período do Covid-19, se você puder, visite os irmãos, ligue para eles, mande uma mensagem, entre em contato com alguém que você conhece, mostra para essa pessoa que ela não está só, pregue a palavra para ela, mande essa live para ela. Se você tiver, se enviar essa live para você, saiba, Jesus te ama, Jesus está com você, não se desespere. Desespero, como eu já disse, né, o significado da palavra é perder a esperança. Mas quer dizer que o cristão ele não tem medo? Não, coragem não é ausência de medo, a coragem é a presença do medo, porém controlado. Isto é a coragem. Então, se você recebeu, saiba disso, amém? Necessidade de direção. Bom, aí o interessante desse texto da necessidade de direção, você ser dirigido por Deus. Imagine que você estivesse dentro de um incêndio, de uma casa pegando fogo. E de repente ali tem duas portas, duas saídas, aparentes saídas. E você está ali, você não sabe para que lado você vai ir. Meu Deus, e agora? Está pegando fogo, você ali, com medo ali de morrer. De repente, numa porta, aparece lá um cara vestido com roupa de bombeiro, com cilindro nas costas, com uma máscara de bombeiro. E você entende por isso que é um bombeiro. E ele diz, vem comigo. Só que na outra porta, no mesmo instante, aparece uma pessoa qualquer, totalmente desesperada, que você percebe que não é um bombeiro, e ela diz, não, vem comigo. Eu pergunto, qual dos dois você vai seguir? Eu sei, você vai responder. O bombeiro, né? Claro. Mas você sabia, isso é uma metáfora, na verdade, que eu estou fazendo aqui, é uma ilustração, mas você sabia que a maioria de nós, na prática, boa parte de nós, na prática, em termos de obediência, seguiria o camarada que não é bombeiro? Seguiria o camarada que não é bombeiro. Numa situação dessa, se fosse real, você seguiria o bombeiro. Mas na prática, na forma que eu estou ilustrando aqui, muitos de nós seguiríamos. Tem gente que nessa ilustração, até o doido, né, que apareceu e falou, vem comigo. Seguiria ele. O bombeiro é o próprio Senhor Jesus, nos orientando por meio da sua palavra. O doido aí é a nossa vontade, não é os outros não, é a nossa vontade, o nosso ego, o nosso eu. Qual era um dos segredos de Davi para ele ser alguém tão vitorioso? É porque ele era direcionado, não é como assim, ele era com o Espírito Santo, vivia falando no ouvido dele, não, irmão, pelo conhecimento da palavra, pela meditação dele da palavra também. Se você ler aqui o Salmo de número 119, eu gosto muito desse texto, Salmo 119. Eu já li o Salmo 139, né? Davi mostrando a consciência que ele tinha de quem era Deus. E o Salmo de número 119, a partir do versículo 97. Olha aqui, olha o que ele diz, Davi diz aqui. Ó quanto amo a tua lei e a minha meditação todo dia. E olha o que ele fala sobre os benefícios de se viver direcionado pela palavra de Deus. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo, ou seja, os teus mandamentos. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar. Salmo de número 119, do versículo 97 ao versículo 103. Os segredos de Davi ser tão vitorioso é porque ele era guiado por um Deus que é onisciente, onipotente, onipresente. Um Deus que sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Vale a pena seguir alguém assim, amém? E a necessidade de provisão. Eu estou correndo aqui por causa do tempo, tá, gente? As ovelhas necessitam ser alimentadas, precisam que eles sejam fornecidas pastos verdejantes. Ou seja, elas precisam de uma boa orientação, né? Ovelhas não conseguem distinguir entre as ervas próprias para o consumo e as venenosas. Aí a questão que eu falei para você, os mais experientes, aqueles que estão há mais tempo servindo a Deus, orientar os mais novos. Oi? Como ovelhas de Cristo somos alimentados por sua palavra. Esse alimento vem por intermédio de uma meditação diária de forma profunda, observando o conteúdo e aplicando-no na condução da nossa vida. É seguindo o conselho que Deus, por exemplo, deu a Josué. Você se lembra do conselho que Deus deu a Josué?
Você vai dizer, ah, que conselho que Deus deu para Josué? Né? Você está falando do conselho que Deus deu para Josué? Que conselho que Deus deu para Josué? Vamos meditar. Mais uma vez eu vou dizer. Quando eu ler, talvez você vai rir e falar, ah, mas isso aí eu conheço. Não é que não basta só conhecer, tem que crer. Olha o que ele diz. Josué estava com medo. Então, versículo 7 e 8, ele diz assim: então somente ser forte e muito corajoso. Se ele diz ser forte e corajoso, é porque ele estava com medo. Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não te apartes do livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu, ou não estou mandando, não estou te orientando? Estou te orientando, Josué. Você está com medo por quê, Josué? Ah, porque eu não sei o que fazer. Eu substituí Moisés e agora eu não sei o que fazer. Ele falou, sim, não te apartes do livro dessa lei. Você não sabe o que fazer mediante a luta que você está vivendo? Leia a Bíblia, ore, busque o Senhor. Amém? É tudo que você precisa, é da palavra de Deus. E da palavra, claro, se você meditar, você vai saber que Jesus, no final do Evangelho de Mateus, ali o que ele disse para os apóstolos: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Né? Ele está conosco. Amém? Vamos aqui para o final aqui, a síntese aqui do tópico 2 diz: o Salmo 23 enuncia as qualidades do bom pastor. Ele também destaca a necessidade da ovelha: proteção, direção e provisão. Ou seja, não seja autossuficiente. Adore o Senhor de fato. Leia a palavra de Deus, medite nela, creia nela. Né? É muito comum o evangelismo, como eu disse aqui, às vezes o evangelismo, não sei se você já viu essa experiência, eu já vivi, você pegar pessoas aí fora desviadas para evangelizar e elas conhecem a Bíblia, são conhecedoras. E você falar com elas, fala, não, isso aí eu conheço, eu já sei. Eu me lembro de um rapaz que depois ele se reconciliou com Cristo, que quando eu evangelizei ele há muitos anos atrás, ele me disse: irmão, tudo que eu tenho é medo de Jesus voltar e eu ficar. Eu pensei, como é que ele sabe disso? E depois eu vim saber, os pais deles eram crentes. Ele foi criado na igreja, mas ele estava no mundo. Se você aí que está me assistindo agora também está nessa situação, você foi criado na igreja, mas hoje você está afastado, está longe, volte. Jesus falou lá em Mateus 11, 27 em diante: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Interessante ali, ele está se direcionando aos judeus. Se fosse trazer para os dias de hoje, está se direcionando a muitos que frequentam a igreja ou que já deixaram de frequentar a igreja. Aqui, vou voltar um pouquinho atrás aqui, eu estou falando isso, porque no motivo de oração aqui está escrito assim: ore pelas muitas ovelhas que estão fora das pessoas, ou seja, orem pelos desviados. Só que desviar-se, irmão, não é necessariamente só deixar de vir para a igreja. Tem muita gente na igreja que já está longe da fé, como eu disse aqui durante a lição, amém? Então, ore por essas pessoas, ajude. Se você conhece alguém na igreja que está afastado, que está frequentando a igreja, mas você sabe que ela tem uma vida que não diz com a fé que ela diz professar, ore por ela, e Deus te dando uma palavra de conselho, né? Tiago, no capítulo 5 aqui de Tiago, vamos ler aqui rapidamente. Tiago, no capítulo 5, ele diz assim, ele diz assim no versículo 19 e 20: meus irmãos, se alguns entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Ou seja, não importa o pecado que ele tenha cometido. Se você sabe que tem alguém na igreja que está longe da fé, ajude-o e convença de que não importa o que ele tenha cometido, Jesus vai perdoá-lo. Deus tem os seus propósitos, amém? O pastor dá a vida pelas ovelhas, aqui não precisa nem falar, né? Jesus mesmo repetiu as palavras dele quando disse: o zelo da tua casa me devorará. Ele deu a vida dele por nós. Vamos ler aqui. Ao afirmar ser o bom pastor, Jesus se distingue do mercenário e do ladrão. O mercenário, quando vê o perigo, abandona a ovelha para se salvar, não se importa com a ovelha. Jesus age de forma diferente. Ele enfrenta os perigos em favor da humanidade. Em sua passagem na terra, enfrentou diversos perigos. O primeiro deles ocorreu quando o rei Herodes o Grande, ao ouvir os magos que havia nascido o rei dos judeus, enfurecido, ordenou que matassem todos os meninos de 2 anos para baixo, em Belém e nas proximidades. Está em Mateus capítulo 2, versículo 16.
O último e mais importante foi quando morreu na cruz, cumprindo assim o plano da redenção. O pecado nos tornou distantes de Deus, desgarrados do Pai. Acabei de dizer isso. Mas Cristo tomou sobre si o castigo que nos traz a paz. Jesus também age diferente do ladrão, que vem para matar, roubar e destruir, por nos dar vida em abundância. Irmãos, quando eu li essa parte, eu pensei numa coisa assim. Dar o dízimo na igreja é importante. Ofertar na igreja é importante porque a igreja paga água, luz, em alguns casos aluguel, internet, tudo para fazer os seus trabalhos. É importante. Porque eu aprendi que quando Deus nos abençoa, Ele nos abençoa para que sejamos abençoados, para que abençoemos os outros. Amar o próximo como a ti mesmo. Jesus falou bem, querer que os homens os façam, façais a Ele também. Mas entenda que Jesus, ao contrário do que se prega muito para Ele, está mais interessado em você do que no seu dinheiro. Você contribuir, ajudar é importante. É como a gente fala, né? Oferta de amor, né? Não é aquela que eu vou dar por dar. Né? Agora, você contribuir na obra de Deus é muito importante. Mas Jesus está interessado mais na sua alma do que no seu dinheiro. Jesus está interessado em você, Ele deu a vida por você. Ele está interessado em você. Adore. Eu acabei de dizer aqui no começo da mensagem aqui, e já estou terminando a lição. Talvez meu tempo já tenha até estourado. De verdade, num período de tanto profissionalismo religioso, em que as pessoas fazem tudo mais movido por um interesse próprio do que qualquer outra coisa, o livro de Salmos vem nos ensinar a adorar a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Eu me lembro do nosso pastor que passou por aqui, Geraldo Magela, ele contou um testemunho aqui que eu achei interessante, eu nunca esqueci disso. Ele disse que na época do pastor José Eduardo Modesto, dirigia a igreja, e tinha uma irmã que ela morava longe da igreja. E ela na casa dela, ela ensaiou um hino, treinou, preparou o playback, foi para o culto, e era um morro que ela tinha que subir para chegar até a igreja, e ela subiu. E quando chegou lá no culto, o pastor dirigiu o culto, mas Deus não direcionou o pastor a dar oportunidade para ela, porque eu não sei se você crê, mas eu creio que quando a gente ora no início do culto, um dos motivos da gente orar, além dos vários, é porque a gente pede para Deus direcionar quem está dirigindo o culto, certo? Tomar a direção do trabalho é direcionar quem está à frente. E eu creio que Deus naquele dia não direcionou a dar oportunidade para aquela irmã. E o que aquela irmã fez? Quando terminou o culto, segundo o nosso pastor Geraldo Magela, quando terminou o culto, ela foi até o pastor e falou: pastor, eu estou chateada com o senhor. E ele disse: a irmã está chateada comigo? Por que a irmã está chateada comigo? Ah, pastor, porque eu estava na minha casa, tirei um tempão lá, ensaiei, playback, tudo, peguei o hino, fiquei afinada, vim aqui para adorar a Deus e o senhor não me deu oportunidade? Aí o pastor olhou para ela e disse assim: irmã, a irmã veio realmente no culto com o propósito de adorar a Deus? Veio, claro, pastor, senão não tinha, nossa, tempão que eu te levei lá só para ensaiar o hino e vim cantar aqui. Falei: então faz o seguinte, já que a irmã veio realmente com o propósito de adorar a Deus, então enquanto a irmã foi indo para casa aqui, descendo o morro, a irmã vai adorando a Deus. Vai adorando a Deus, irmão. Eu me lembro do pastor Alex Cardoso, que ele diz, muito das ministrações dele, que muita gente na igreja sofre de algumas síndromes, 3 síndromes. A síndrome de pulpinite, holofotite, né? Pulpinite, holofotite, entendeu? Ela sofre dessa síndrome, desses males, da pulpinite, da holofotite. Ou seja, não, eu quero fazer, mas eu quero ser visto. Eu quero fazer, mas não, mas eu tenho que ter, não é nem a igreja, não é assim, chegar assim, a igreja está lotada, eu olho para cima, cresço por as pessoas e adoro a Deus. Não, eu quero cantar bonito para que a plateia veja que eu canto bom. Nós temos esse problema, sabia? O problema de querer ser visto. E a obra de Deus não é ser visto. A obra de Deus é ser visto e não ser visto. Eu me lembro do pastor Samuel Ferreira dizendo, numa ministração dele no sábado, que uma das maiores características que ele vê na pessoa que vai ser poderosamente usada por Deus, uma das duas, a humildade e a discrição.
cristão. O importante é que Deus está vendo aquilo que você está fazendo. Ah, irmão, estamos no período do Covid, eu estou dentro de casa, para que eu vou ensaiar ainda, irmão? Eu não vou cantar na igreja mesmo? Irmão, pelo amor de Deus. É adorar o Senhor em todo o tempo. Eu acabei de ler aqui o Salmo de número 34, aqui, quando Davi falou, bendirei o Senhor em todo o tempo. É na sua casa, é na rua, é na escola, é no trabalho, é onde você estiver, não é só na igreja não, irmão. Eu me lembro uma vez que a gente passou um processo em que os meninos não estavam tendo oportunidades. E eles gostavam de cantar, pregar, e eu perguntei para eles, mas vocês estão ensaiando aí na casa de vocês? Não, ué, vocês só vão ensaiar quando vocês for cantar na igreja? Vocês estão lendo a Bíblia? Não, ué, você só vai ler a Bíblia quando você for pregar. Irmãos, que Deus nos guarde desses males, desse, vou chamar de vírus espiritual, né? A holofotite, a pulpinite, né? Não querer ser visto, né? Que Deus nos guarde disso. Bom, nós possamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele falou no Evangelho de João, João escreve, Jesus falando o seguinte, eu não recebo glória de homens. Há quem a busque, mas eu não recebo. Jesus não tinha a mínima intenção de se aparecer. Falou, a minha comida, a minha bebida é fazer a obra daquele que me ensinou. Aliás, você acha que uma pessoa que quer ser visto, que quer ser conhecido, vai virar, voltar-se para a multidão que está seguindo ele e dizer, vocês estão me seguindo, não é por causa do que eu ensinei não, é por causa do pão que eu multipliquei e das curas que eu operei. Entendeu? Eu quero dizer, eu estava lendo uma frase ali, eu quero dizer para você que está ouvindo a palavra, você que está aí, que de repente, né, eu vejo um benefício nesse isolamento, porque muitos de nós estávamos indo para a igreja formalmente, mas por um costume, por um hábito, e esse isolamento está fazendo muita gente sentir falta do culto. É um benefício. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou você que não estava vindo mais, e agora, justamente agora, na época do isolamento, despertou em você o desejo de vir. Olha o benefício do isolamento, é um dos benefícios. Eu estava conversando com o irmão Jonas, que eu trabalho com essa semana, falando para ele de alguns benefícios que esse isolamento está trazendo para os crentes, né? Eles sentirem falta da igreja, né? Sentirem falta dos cultos. E eu espero que quando os trabalhos retornarem, que nós, você e eu, possamos vir com todo o gás. Então, como eu estou falando aqui de buscar glorificar única e exclusivamente a Deus, ensaie seus hinos. Leia a palavra de Deus para quando você voltar, como dizem os antigos, quando voltar nesse trabalho, você volte afiado, glorificando a Deus, né? E eu estava até lembrando aqui de uma letra de um hino, para você que está, será que vai passar? Eu não lembro a cantora agora, que ela cantava um hino assim, tenha fé, que esta luta vai passar. Vai passar. Bom, nós tivemos vários surtos, nós tivemos H1N1, nós tivemos no período da Idade Média a peste negra, tudo passou. E essa é mais uma que, em nome de Jesus, vai passar. Vamos continuar aqui para a gente poder ir terminando, caminhando para o fim aqui. Eu tinha muitas coisas para dizer, irmãos. Mas a gente chega na hora assim e aquilo que Deus põe no nosso coração a gente fala. Eu pensei a semana inteira, eu estudei, pensei sobre o que eu iria dizer. Vê o problema que eu falei da autoconfiança, que nós somos seres humanos de carne e osso, né? Mas no fim das contas nós nos tranquilizamos, sabendo que na hora certa Deus vai nos iluminar e nos orientar sobre o que falar. Aqui no 2 e 3 diz, o relacionamento com as ovelhas. Nossa, isso aqui é maravilhoso. Jesus afirma que conhece a sua ovelha e delas é conhecido. Diversos atos revelam o profundo relacionamento de Jesus com suas ovelhas. O primeiro é que ele a chama pelo nome. Será que Jesus conhece o meu nome? Será que... Sabe que eu já ouvi... Eu já tive esse... Quando eu era novo convertido, não tinha uma fé tão estruturada, eu tive essa dúvida. Mas com tanta gente no mundo, será que Deus lembra de mim? Sabia que tem muito crentes que pensam assim, não crentes também. Será que Jesus ainda lembra de mim? Irmãos, nos dias de hoje, quantas pessoas existem no mundo? Segundo o último censo, existe em torno aí de 8 bilhões, um pouco mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, né? No mundo. Em torno de 8 bilhões a 5 bilhões no mundo. Olha só.
Isaías, quando falou sobre a futura libertação do povo de Israel e fazendo alusão até em que condição esse povo estaria na época que fosse libertado, lembre-se aqui é o 37, falando do povo como vale de ossos sequíssimos, né? Lembra do Salmo, agora fugiu agora o Salmo, que diz, Salmo 126, quando o povo fala que quando nós retornamos para a Senhora como os que sonham, como os que sonham. Vamos ler lá, antes de eu ler esse texto aqui, Salmo 126, já que nós estamos fazendo análise do livro de Salmo, vamos ler ele. Salmo de número 126, lê aí na sua casa também, você vai ver. Imagina em que condição estava o povo que disse isso, né? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, ou seja, é como se fosse um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com grão e feito grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negueb, e com lágrimas, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Isaías, quando ele fala sobre o poder de Deus, ele diz assim, quem na concha da sua mão mediu as obras e tomou a medida dos seus povos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor ou com que conselheiro o ensinou? Quem tomou ele conselho, com quem tomou ele conselho para que ele compreendesse? Quem o instruiu na via do juízo, lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Entende? Falando sobre o poder de Deus. E nesse mesmo texto, ele fala que Deus criou todas as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. Segundo a minha tradução está um pouco diferente. Entende? Aqui, versículo 26, ele diz: levantai os olhos levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas. Exército de estrelas. Todas bem contadas, os quais ele chama pelo seu nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só venha a faltar. Ou seja, segundo o ESA, que é a Agência Espacial aqui no Chile, segundo a Agência Espacial Europeia e segundo a NASA, no universo é provável existir bilhões e bilhões de galáxias como a nossa. E segundo a NASA também, cada uma dessas galáxias pode possuir aí em torno de 100 a 200 bilhões de estrelas. E esse texto aqui, Isaías 40, versículo 26, diz que Deus, falando sobre poderes, que Deus não só as conhece, como chama cada uma pelo seu nome. Por isso que eu perguntei para você quantas pessoas existem no planeta Terra. 8 bilhões. Diz que é possível existir em torno de 6 sextilhões de estrelas. E Isaías está dizendo que Deus criou todas elas e conhece todas pelo seu nome. Entendeu? Então, guarda isso no seu coração. Eu vou terminar aqui só com um texto. Aqui. Cristo, o supremo bom pastor, dá a vida pelas ovelhas, conhece as suas ovelhas e traz outras ovelhas para o seu aprisco. Conclusão, fique com esse conselho, que o Espírito Santo nos ajude, para que não apenas conheçamos o Salmo 23 como o Salmo do bom pastor, mas para que mantenhamos um contínuo relacionamento com Jesus Cristo, como ovelhas de seu rebanho, sendo submissos ao seu cuidado e direção. Ou seja, irmãos, não basta ter só o conhecimento, não basta ter só a informação, você tem que crer. Porque senão, irmãos, você corre um fatal risco de ser como muitos. Ser alguém longe de Cristo com todo o conhecimento. E ore para as pessoas que estão aí sofrendo, para aqueles que estão longe do aprisco, para aqueles que desviaram. Eu queria ler uma frase aqui, para encerrar, de um escritor chamado Frank Clark, que diz o seguinte: mesmo que você não possa impedir o sofrimento do outro, importando-se, irá diminuí-lo. E Charles Haddon Spurgeon, que diz o seguinte: 10 minutos orando são melhores do que um ano inteiro murmurando. Quero agradecer, eu fiquei um pouco assim nervoso, eu estava falando com o Jonas essa semana sobre a questão do nervosismo,
Porque tudo na vida é como andar de bicicleta pela primeira vez, você fica nervoso mesmo, né? Mas eu quero te agradecer por você ter me suportado até o momento, né? Como diz Paulo, suportar mais um pouco, né? E guarde essa palavra no seu coração. Assista essa live várias vezes, essa e as outras que já foram feitas, entendeu? E põe em prática na sua vida. Deus abençoe, irmãos.